Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Comunicast. Na verdade, a nova temporada do Comunicast. Confesso que eu fiquei morrendo de saudade de falar aqui com vocês. Tô até um pouco nervosa porque já faz um tempinho que a gente não grava. Mas vamos começar com chave de ouro, porque é um tema que nós nunca falamos aqui no podcast. Então vai ser uma conversa bem legal. E com isso, com essa abertura, eu quero agradecer, Maraísa, por você ter aceito, conversar aqui um pouquinho com a gente, contar um pouco da sua história, contar um pouco da história do Theo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um assunto tão pouco falado e tão importante, então eu fico, de fato, agradecida por esse momento, onde eu vou poder compartilhar um pouquinho de quem é o Theo, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, e ajudar muitas mães que às vezes passam pelas mesmas coisas que a gente. Sim. E não tiveram ainda a oportunidade que a gente teve. Sim. Da identificação e do diagnóstico do nosso filho. Sim. Então eu agradeço a oportunidade. E assim, a gente falou do tema, só vai ser um tema, mas não falamos qual será. Qual será. Mas claro que vamos falar sobre autismo, mas hoje o principal vai ser sobre o diagnóstico de altas habilidades, Então, a dupla excepcionalidade, Então, antes de falar sobre o Theo, queria saber de você. Quem é a Maraísa? O que você gosta de fazer? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou a Maraísa, eu tenho 35 anos, sou enfermeira, trabalho atualmente em estratégia de saúde da família. Sou casada, estou há 20 anos com meu marido, que é o meu maior parceiro nessa jornada de vida. E eu gosto de fazer um pouco de tudo. Tem a Maraísa antes e tem a Maraísa depois do Theo, Sim. Então, eu vou falar um pouquinho da Maraísa antes do Theo. Tá. Eu sempre gostei bastante de sair, passear em shopping, sair pra conversar, jantar com meu marido, mas esses momentos de casal mesmo. Uhum. E agora, com a chegada do Theo, o que eu mais gosto de fazer mesmo, me dá prazer, é os passeios que a gente faz direto com ele, em família, junto com meu marido, passeio ao ar livre, lugares para ele brincar. Então, é basicamente isso. Mas vocês tentam, eu acompanho, vocês no Instagram, e vocês tentam sempre, continuar saindo, passeando, conhecendo lugares novos. Claro que os lugares acabaram mudando Focados um pouquinho, no Theo. Mas focando Gostamos também no muito. que ele... Não paramos em casa de final de semana, mas até por conta das necessidades do Theo, de trabalhar a habilidade social nele, a gente acaba focando nos passeios mais pra ele, Exatamente, que são prazerosos pra ele, que ele se sinta bem. Então acaba saindo fazendinhas, zoológicos, parques, mas a gente curte bastante mesmo esses passeios. Uhum. Então fica bom pra família inteira. Ai, que ótimo. E como que foi, assim, a chegada do Theo, quando você viu, assim, que estava grávida? Ai, foi a maior alegria da minha vida. O Theo foi, de fato, desejado, tanto que eu já estava junto com meu marido há 13 anos, 14 anos, então ele foi, de fato, desejado. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu queria fazer surpresa, mas não aguentava a ansiedade, já logo contei. E meu marido também ficou muito feliz. E aí, de lá pra cá, a gente começou só a planejar quartinho, como seria, E aquele sonho do primeiro filho. E aí ele chegou. E quando ele chegou, já posso entrar no assunto? Pode. Eu, como enfermeira, então, eu idealizava, aquela maternidade do bebê que mama e dorme. Vou confessar pra você. Porque como eu atendo crianças nas consultas de puericultura, quando eu atendo as mães sempre falavam pra mim consultar, mama e dorme, mama e dorme. Então eu já sabia que meu filho, quando nascesse, ia mamar e dormir. Ia mamar e dormir, Aí eu tô esperando até hoje ele dormir. Ele foi uma criança que desde muito cedo não dormia quase nada. Então, muito quietinho, assim, não era uma criança chorona, não sofreu com cólicas, mas era uma criança que mamava e ficava 9 horas, eu lembro perfeitamente. Ele ficava 9 horas de olhinho aberto e tinha dificuldade para dormir. Então, quando ele chegou, eu e meu marido, ele ainda falou assim, você falou que era fácil ter filhos, ele não dorme. E aí foi onde a gente começou a ter um choque, falando, nossa, não dorme, O que a gente faz agora? E aí a gente... Foi um puerpério bem pesado, bem cansativo. Na época, minhas amigas engravidaram junto comigo.
E a gente meio que compara, por mais que a gente não quer comparar... Mas acaba comparando, é inevitável, né? E aí, em conversas com as minhas amigas, ai, como que tá o fulano? Ai, mamãe dormiu. E eu olhava pro Theo, ele lá com os olhinhos abertos, eu falava, eita, tem alguma coisa de diferente aqui, porque não dorme. E aí foi passando os meses, eu me sentindo sempre muito cansada, meu marido também, a gente com uma privação de sono, além do esperado para maternidade. Vocês revezavam, então, assim, um ficar acordado? Na verdade, os dois ficavam acordados, a gente não revezava. Talvez tenha sido um dos erros, porque a gente ficamos os dois muito cansados. Porque eu amamentava, então ele mamava no peito, então eu tinha que estar ali o tempo inteiro. E por ele ser um bebê que ficava muito tempo acordado, ele foi até chamado de bebê sugador, ele ficava muito tempo na mama. Ficava chupetando ali o peito porque ele tinha uma necessidade de estar sempre ligado a alguma coisa. Então isso foi bem exaustivo para mim. Então não tinha ninguém para me substituir nessa questão. Então meu marido ficava junto comigo, compartilhava os momentos de pôr para rotar, né, de ninar, mas a gente ficava os dois acordados. E o Theo sempre com muita dificuldade de dormir. Ele só dormia se ele fosse ninado por bastante tempo. Então a gente tinha que ficar 40, 50 minutos ninando ele para ele dormir 20 minutos. Então o tempo estava errado, a gente demorava mais tempo fazendo ele dormir do que ele dormindo de fato. E aí como que vocês viram que tinha alguma coisa assim diferente dessa parte do sono? Foi o primeiro sinal de alerta pra gente, dormia muito pouco. E logo com esse dormir pouco, começou a vir as precocidades dele. Então, muito cedo com interesse por letras e números. Então, você sabe mais ou menos com quanto tempo? A partir de 1 aninho, assim, eu já lembro que... Não lembro exatamente o marco, assim, os meses, mas ele tinha um tapetinho que ele ficava brincando. Esses tapetinhos de aprender a engatinhar, né? Andar, e ele via o tapetinho e ele ficava... Eta, eta. Ele via uma letrinha passando na televisão, ele reconhecia a letra que era igual à letra que estava no tapete. Então, falou... Essa parte de comunicação e vocalização também foi antes? Foi antes. Em torno de 6, 7 meses, ele já falava mamãe, papai, ele atendia bastante aos comandos, ele andou com 11 meses, então o marco do desenvolvimento dele até então era além do esperado. Sim. Então o que me chamava atenção naquela época era uma criança que não gostava de dormir, foi o meu primeiro sinal de alerta, e uma criança com desenvolvimento sempre acima da média, do esperado. E aí eu comparava até, né, com a minha experiência de profissional da área da saúde, e ele estava sempre ali acima do esperado. Só que junto com tudo isso começou esse hiperfoco mesmo por letras, números, ele não aceitava outro tipo de brinquedo. Então ele só queria saber de letra e número. E a primeira coisa que a gente fazia naquela época era tirar dele, porque a gente achava que aquilo fazia mal para ele. E aí ele ficava nervoso, porque a gente estava tirando dele o que dava prazer para ele, né? E a gente queria esconder e oferecer um carrinho, queria que ele brincasse com um carrinho, queria, né? Brincasse do que na época a gente acreditava que era brincadeira de criança. E aí causava sofrimento nele. E junto com tudo isso veio a pandemia. E aí foi quando a gente teve que ficar mais recluso em casa. E quando começamos a sair, ele começou a apresentar alguns comportamentos de recusa de entrar nos locais, nos estabelecimentos, choro, não conseguia, não se sentia bem, crises. E aí a gente foi juntando tudo e eu falei, não, tem alguma coisa de diferente aí que a gente precisa investigar. Mas aquela coisa de mãe, isso era em torno mais ou menos de 1 aninho e meio, quase 2, né? Vamos esperar mais um pouco? Pode ser a pandemia, né? A gente, não, pode ser a pandemia, vai passar a pandemia, vai melhorar. E aí eu lembro que trabalhando, eu mostrava uns vídeos para as minhas colegas de trabalho das habilidades dele, ele contando até 100, ele falando umas palavras em inglês, os interesses dele em comum, e as pessoas que já tinham filho falavam para mim, mas Má, tem alguma coisa de... né? Meu filho tem 5 anos e não faz isso que o Theo faz. Como que ele sabe tudo isso? E aí foi onde surgiu assim mesmo um estalo que eu falei, não, eu... Tem alguma coisa. Mas eu via que tinha muita coisa além do esperado, como as habilidades, a precocidade, mas essas questões do sofrimento dele, alguns comportamentos repetitivos, algumas dificuldades de socialização também me chamavam muita atenção, né? Nesse tempo, o que
que a pediatra Ela comentava? falava que ele era fora da casinha. Ela sempre falava isso pra nós. Ele é fora da casinha, mas ela não via nele fechar os critérios ali mesmo, talvez de um autismo, mas ela sempre falava, esse menino é fora da casinha. Mas não pediu uma avaliação? Não assim? pediu uma avaliação. A avaliação, eu que fui atrás, eu que insisti enquanto mãe que precisava de alguma coisa. Todas as consultas a gente sempre levava queixa para ela, doutora, estamos exaustos, a gente não dorme, o Theo tem uma demanda enorme, e aí ela via, né, os marcos de desenvolvimento, ela falava, esse menino é fora da casinha, né, mas não tinha nada que chamasse de fato muito a atenção dela. E eu lembro que uma vez no Instagram, eu vi uma menininha com altas habilidades, eu não sei como, foi aparecer esse Instagram pra mim, e eu via tudo que aquela menina fazia, e eu falava, é o Theo. Meu Deus, eu enxergo o meu filho nessa criança. E eu chamei a mãe no direct. Você lembra quantos anos essa menina tinha? Ela é 6 meses mais velha que o Theo, então assim, é muita coisa em comum, tava ali na mesma fase. Então eu comparava muito os vídeos que eu via dela, eu via exatamente o meu filho. E aí eu chamei a mãe no direct e falei, olha, me chamou a atenção a sua filha, eu percebo que meu filho tem algumas características semelhantes. E aí a mãe foi a pessoa que de fato me mostrou o caminho da superdotação. Ela falou, olha, eu acredito que o Theo, né, depois de algumas conversas, seja superdotado, tem altas habilidades, então o que eu posso te dar de conselho é cuidar, ele precisa de uma avaliação, vocês precisam buscar uma avaliação, mas cuidado com o profissional que vocês busquem, porque ainda é muito difícil, é um meio que pouco se fala, que pouco se conhece, e como existem algumas características muito em comum do autismo e das altas habilidades, é importante achar um profissional que saiba fazer o diagnóstico diferencial para que o diagnóstico não seja feito de forma equivocada, ainda mais por ele ser muito novinho, tinha 3 aninhos na época, então foi o nosso maior cuidado e o nosso maior medo. E como que foi esse processo porque é uma avaliação neuropsi, né? Uma avaliação neuropsicológica. Como que foi essa busca para achar um profissional? Porque é isso, né? Tem que ter um olhar diferenciado, especializado. Se você não souber ter esse cuidado, você ou vai deixar de diagnosticar o autismo, porque as altas habilidades é muito parecido mesmo com autismo. Uma criança, uma pessoa com altas habilidades, ela tem dificuldade de socialização, porque ela não encontra os pares da sua idade, porque ela tá além, né? Ela tem ali uma idade cronológica, mas uma idade cognitiva além do esperado. Exato. Então, em comparação ao Theo, ele com 3 anos, ele não se achava ali par de uma criança de 3 anos. Os pares dele eram crianças mais velhas, então a criança com altas habilidades, ela tem características muito semelhantes a uma hiperfoco, né? Hiperfoco, estereotipia, rigidez cognitiva, tudo muito parecido com o autismo, né? Então, o nosso maior cuidado era isso. Eu não queria que ele deixasse de ter, de fato, o que é dele, né? O diagnóstico, a identificação que seja dele. E aí eu procurei um profissional especialista em altas habilidades, superdotação, e começamos a avaliação. Ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos. Pandemia ainda. Foi fácil achar esse profissional? Eu busquei, nesse tempo, me incluíram num grupo de mães de crianças com altas habilidades do Brasil. E aí elas me indicaram profissionais. Porque deve ser muito difícil. É muito difícil. Né, achar. E em questões financeiras também. É um custo alto, né? Eu imagino. E aí a gente procurou esse profissional, iniciamos a avaliação. E de cara, com toda a anamnese que foi feito, com a avaliação, as primeiras avaliações do Theo, foi descartado o autismo. Porque ele tinha, era nítido as altas habilidades nele. Por precocidade, por criatividade, por várias questões que ficava ali na dúvida. Existia rigidez cognitiva, estereotipia, o hiperfoco, mas existia uma coisa muito além, né? Só que, por sorte, né, eu falo que a pandemia até nos ajudou nesse sentido, porque ou a gente testava positivo, ou o profissional testava positivo e foi se adiando mais. Então, um diagnóstico, uma avaliação que terminaria ali em 2 meses, mais ou menos... Umas 10 sessões, né? Precisou se estender por quase 4 meses. Nossa. E nesse tempo, o Theo mudou muito o comportamento dele. Porque aí a gente tava ali com o alerta ligado, a gente começou a sair mais com ele justamente para testar.
E foi a época que pandemia, o profissional da saúde, medo de sair, de me expor minha família, começamos a fazer as visitas nas fazendinhas, que eram passeios abertos. E quanto mais a gente saía, ele mostrava algumas dificuldades que a gente percebia que existia e que a gente não podia ignorar. E eu ia levando isso para o profissional que estava fazendo a avaliação dele, e aí também foi acendendo ali nele um alerta de que as altas habilidades era clara e nítida, não tinha, era inquestionável, era uma criança com altas habilidades, o QI dele altíssimo, um percentil bem incomum, mas precisava ter um cuidado para fechar de fato esse diagnóstico. Sim. E aí foi quando ele pediu para que a gente fizesse intervenções. Matricular o Theo na escola, e era o meu maior medo, e fazer as terapias, antes de dar um laudo final. E aí a gente não pensou duas vezes. Já começou a intervenção. Começamos a intervenção, isso já era... Quais terapias ele fez? Psico e TO. Tá. E matriculamos ele na escola, que foi o meio do ano passado. Então aí nesse tempo ele já estava com 4 aninhos, mais ou menos. E aí foi justamente essas intervenções... Então se a gente for falar, faz pouco tempo, faz né? Pouco tempo. Nesse tempo, a gente foi conseguindo ver no decorrer das terapias a evolução dele, o aparecimento de outras características, e foi ajudando o profissional, o neuropsicólogo, junto com a neuropediatra, que acompanham ele, a identificar. E aí, quando foi em outubro do ano passado, a neuropediatra fechou o diagnóstico de dupla excepcionalidade, que é o autismo, mais as altas habilidades, superdotação. E para nós, a gente já esperava, porque a gente já estava 1 ano em intervenção, mas apesar de já esperar, é uma facada na hora no peito. Que fala, né? Nossa, o mundo acabou, assim. Eu lembro que eu passei bastante mal no dia. Como que vocês dois, você e seu marido, quando a médica falou, o que vocês sentiram? Vocês lembram na hora? Perfeitamente. Uma sensação de alívio, porque eu queria exatamente isso. Eu não tinha pressa. Quando eu procurei a avaliação do Theo, eu não tinha data para terminar. Eu sabia que a gente começaria ali, né, uma nova fase, mas não tinha uma data de encerrar. Mas esse tempo, eu sabia que estava sendo necessário justamente para não haver erros, porque eu não queria ter que reavaliar ele depois, porque não teve uma avaliação correta. E quando tem um nome, a gente sabe o caminho, né? O caminho, você acende a luz. Sim. Antes estava tudo escuro. A gente confundia muito crises com birra, porque a gente achava que, às vezes, até que a gente está errando na criação. Sim. Será que a gente está cedendo demais? Porque quando ele entra, de fato, em crise, é difícil, né, da gente ganhar, da gente, né? Então a gente precisa muitas vezes ceder ali para ele. E enquanto os pais, a gente antes se culpava muito, falava, a gente cede muito, a gente está criando de uma forma errada, né? E aí o diagnóstico foi libertador, porque a gente falou, não, agora a gente sabe que tem uma coisa aí que precisa ser vista, precisa ser valorizada e precisa ser cuidado. Então, na época, doeu. Assim, no dia, doeu muito, de perder o fôlego. Eu lembro que eu senti falta de ar mesmo, aquela dor no peito. Mas... o corpo acaba sentindo, né? Nossa, muito. Mas ao mesmo tempo, a gente sabia que a partir dali a gente tinha um caminho para seguir. A gente já não estava mais no escuro, né? Então foi libertador mesmo. E aí calhou desse diagnóstico ser em outubro. Eu estava afastada do meu trabalho, porque isso eu acho importante a gente falar que nesse tempo todo... nós mães, a gente se priva de tanta coisa, a gente tem muitas renúncias, né? Então, meu trabalho foi uma coisa que ficou em segundo plano nesse tempo todo, porque eu precisava estar ali pro Theo, tanto para as necessidades dele quanto para as minhas também. Eu não conseguia pensar em outra coisa, era muito sofrido e muito cansativo. Aí vai pro trabalho, acaba pensando, acaba também não sendo produtivo, né? Exato, e assim, quando ele era menor, ele dormia muito pouco, ou então acordava várias vezes na noite, chegar a acordar 8 vezes na madrugada. Então eu não dormia praticamente, eu ia pro meu trabalho virada, e eu chegava lá exausta, e eu só queria, sabe, me esconder num buraco, e não tá ali, e aquilo foi me causando uma angústia também, que não dava. Então eu tive um momento que foi necessário pausar, olhar para mim, para o meu filho, que foi nessa época do diagnóstico. Então eu falo que ele, de lá para cá, muita coisa mudou, porque foi libertador, a gente conhece o caminho agora, não que a gente saiba tudo, a gente vai aprendendo, o Theo vai nos ensinando, né, dia a dia, qual é o caminho, mas a gente sabe que a gente tem um caminho aí diferente, uma rota diferente para seguir,
E é conhecendo, estudando, que a gente vai conseguindo encontrar um melhor caminho. Então, para nós, foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Não temos a menor vergonha em falar sobre o assunto. Tanto que vocês fizeram um Instagram que vocês compartilham também sobre isso. Exato. E o Instagram, ele surgiu exatamente nessa época que as demandas de passeio com ele aumentaram muito. A gente percebia o quanto que os passeios faziam bem para ele. A gente passeava muito. Só que tudo é muito caro. Então, pensa, avaliação neuropsicológica, neuropediatra, terapia, passeio. E aí, e esses passeios, eles são mais caros, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer um Instagram, que eu sou cara de pau mesmo, e eu vou tentar algumas parcerias também em questão dos nossos passeios, porque eu vou dar dicas de passeios e viagens com crianças, justamente para que a gente consiga e eu consiga atender as necessidades do meu filho. E junto com isso, eu me senti à vontade para falar um pouco das altas habilidades, do autismo, e ajudar também outras mães, né? Com certeza. E assim, eu já ajudei 5 mães nesse tempo, assim, que me procuraram, que viram características no filho parecida com a do Theo e buscaram avaliação e estão hoje, assim, agradecidas. Acabam sendo uma rede de apoio, né? Porque essas 5 com certeza ajudaram Vão mais, multiplicando né? o conhecimento e hoje a nossa missão é justamente essa. Eu ainda falo um pouco, né, no Instagram, porque eu tenho medo, às vezes, da exposição, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca, mas o pouco que eu coloco lá, eu tento desmistificar exatamente isso, que assim, as pessoas acabam achando... Eu lembro que quando eu falava para as pessoas, o Theo tem altas habilidades, foi identificado com altas habilidades. As pessoas olhavam para minha cara e falavam, que benção! Parabéns! Como se fosse um prêmio, né? Como se fosse um prêmio. E assim, é muito longe de ser um prêmio, né? Junto com as altas habilidades, que legal que ele tem, que ele possui, há muito sofrimento, principalmente para ele. Eu acho importante a gente frisar muito também sobre esse outro lado. Sim. Né? Até porque, como é um assunto que não é comentado muito... As pessoas acreditam que é um prêmio. Exatamente. Que acham que é só coisa boa. Que ele não vai ter dificuldade nenhuma, que ele é autossuficiente, que ele sabe se virar sozinho, que ele não tem dificuldades, que ele vai crescer e vai ser bem sucedido, sabe? Que ele vai achar... E sabe lidar super bem com as suas emoções. Com certeza, né? Bem controlado. E na verdade não. Tanto que assim, por um ano, a gente ficou somente com a identificação das altas habilidades. A gente não tinha o diagnóstico do autismo. E ele não mudou de lá pra cá. Porque ele continua sendo Theo. E sempre houve sofrimento, mesmo antes de ter o diagnóstico do autismo. Sim. Havia muito sofrimento. Então, é uma criança que tem uma cabecinha. Na época, quando ele foi avaliado, o neuropsicólogo falou pra nós que ele tinha um cognitivo de uma criança de 9 anos. Ele tinha 3. Como que é para uma criança de 3 anos, num corpinho de uma criança de 3 anos, na velocidade de uma criança de 3 anos, nas habilidades físicas, motoras de uma criança de 3 anos, ter uma cabeça de uma criança de 9 anos? Para ele é muita desregulação, então assim, há muito sofrimento e muita dificuldade. E eu acho que até um ponto importante também da gente comentar é sobre a escola, né? Porque assim... Tá, ele tem um cognitivo de uma criança de 9 anos, mas ele tem 3. Isso na época que ele tinha 3, né? Agora ele está com 5 anos. Então pense. Então assim, o cuidado terapeuta, escola, família, justamente pra gente acabar não atrapalhando essa parte emocional dele também, né? Porque aí ele tem um cognitivo, mas se ele não tá bem preparado emocionalmente... Ele nem desenvolve todas as habilidades que ele tem. Tanto que atualmente ele tem, né? Ele tá na escola, ele tem a indicação de aceleração de série pelo cognitivo dele, mas atualmente eu e meu marido, acreditamos que emocionalmente ele não tem esse preparo. A gente precisa estar sempre trabalhando o emocional dele, nas terapias, em casa, com a estimulação. Exato. Eu acho até legal um ponto, né? Porque assim, gente, eu conheço o Theo, né? Então é até um pouco mais fácil também comentar. Mas assim, se a gente for ver ele meses atrás, ele não interagia. Então assim, pensa se vocês colocassem, optassem com todo o direito que vocês têm em acelerar.
Tá, mas ele não interagir, então pensa essa parte também Como que social. pra ele seria, né? Hoje você até pode comentar um pouquinho. Hoje ele consegue brincar com os amigos do prédio. Hoje ele Sim. tem também interesse por outras coisas. Agora ele tá na fase do futebol, né? Então, eu acho legal a gente falar disso exatamente porque as pessoas, quando olham pra ele, elas falam assim, né? Aquela frase que nós, mães atípicas, não gostamos de ouvir. Nossa, mas nem parece autista, né? Exatamente. Porque por trás do Theo existe muito trabalho da família, dos terapeutas, né? A escola tem feito algumas alterações que é necessária. Então, assim, há uma equipe multi ali por trás dele, trabalhando nele para que ele não pareça, né? Para que ele consiga desenvolver ali a sua lidar da melhor forma, né? Exatamente, mas há muito sofrimento, então a gente não pode deixar, e isso vai ser o maior desafio da vida dele, assim, todos os profissionais dessa área nos explicam exatamente isso. As crianças duplamente excepcional, como o caso do Theo, vão sofrer a vida inteira pela invalidação do diagnóstico. Porque como elas conseguem seguir ali um percurso de vida muito parecido com o comum, as pessoas acabam invalidando o seu sofrimento, as suas necessidades e confundindo isso com personalidade. É uma criança com uma personalidade forte, é uma criança mimada, né? E na verdade não. E até os direitos. Exatamente. Né? Porque se a gente for ver até mesmo nessa parte da escola, né? Vamos colocar a escola porque é o que muita gente também comenta, né? Muitas mães também comentam. Então, o maior desafio do superdotado é quando ele entra na escola. De fato. Porque pensa, quando a gente fala até de uma criança que precisa de adaptações curriculares, quando é pra gente adaptar, às vezes a escola até fala, né? Mais fácil. Agora, adaptar pro Theo, não precisa, não só o Theo, né? A gente tá dando um exemplo, mas assim, não precisa, ele tá conseguindo. Ele tá bem. Mas será também que a gente não precisa adaptar? Até porque ele tem os mesmos direitos. Exato. Né? Ele se alfabetizou sozinho com 2 anos e 7 meses. Então, ele sabe muitas coisas em inglês, em espanhol, interesses em comum. Uma memória que ele lembra até a roupa que a gente usou há 2, 3 anos atrás. Ele lembra lugares, ele lembra caminho. Para ele, a facilidade de aprendizado nele é uma coisa realmente, assim, bem gritante. Então, imagina para ele, hoje ele está atualmente no pré-1, aprendendo a cada semana uma letrinha do alfabeto. Essa velocidade, né, de aprendizado dele, diferente das outras crianças, tem gerado, inclusive, você acompanha um sofrimento nele muito grande, que a gente está tendo que trabalhar ali intensamente para melhora. Então, esse ano foi mais gritante. Quando o ano passado ele entrou na escola pela primeira vez, tudo era muito novo. E a gente estava mais focado mesmo ali na escola como um lugar para ele socializar, brincar, interagir, curtir a infância dele. Só que a gente aprendeu nesse tempo todo que ele não deixa de ser criança e de viver a infância porque ele tem necessidades especiais. Exatamente. Porque ele tem prazer em coisas diferentes. Então a gente não pode fechar os olhos para isso e achar que criança é somente aquela que brinca com bola, com boneco, com carrinho. A criança que brinca de aprender, que brinca de matemática, que brinca de ler um livro também é criança. Então a gente aprendeu muito isso e a gente tem caminhado agora junto com a escola nessas melhorias, porque ele começou a apresentar sinais de recusa escolar intensa, algumas características que nos chamaram a atenção. Até nós, enquanto pais, a gente não teve essa dificuldade de identificar. E quando a gente identificou, ele já estava num extremo sofrimento. E aí, até porque a escola já não era mais nova, já né? Não é já mais conhecia nova. tudo. E aí ele tenta, por conta das altas habilidades, ele tenta ali ser igual aos outros o tempo inteiro, ele consegue mascarar muito isso, mas tem as dificuldades do autismo também, que geram muito sofrimento para ele. E aí ele se escondia. Então na escola, e é uma característica muito comum de quem tem altas habilidades, é mascarar. Porque você escondendo tudo que você sabe, você se sente pertencente, você se sente igual. Então, ele vive essa fase atualmente de mascarar o conhecimento dele na escola para que ele se sinta igual aos outros, porque ele tem a capacidade de falar, mamãe, mas por que só eu sei ler, só eu sei escrever? Mas ele tem apego aos colegas. E é um cuidado também até na adaptação. Exatamente. Porque ele percebe que ele tá fazendo algo diferente, né? Então, assim, é um cuidado
que tem que ter, né? Assim, a gente até conversava que após essas férias vai ser um novo caminho, creio que para melhor, porque com algumas adaptações, né? Eu acho até legal a gente comentar. A escola é super parceira, né? Muito, a escola que né, a gente também não nos vai ficar. Ouve, a gente não vai ficar acolhe. dando nomes, mas assim, Não. a escola que o Theo tá é uma escola muito parceira, Sim. né? Até um dia você sabe, aconteceu, ela me ligou, diretora me ligou, coordenadora Eles me ligou. Eles fazem questão de manter essa parceria, é muito esse contato. Eles já nos falaram e a gente já sabia, a gente procurou escolas, aí, sabe, é até legal eu reforçar isso. Antes de eu matricular ele, eu visitei várias escolas em Guarulhos, porque a gente já tinha identificação das altas habilidades. E eu falava das altas habilidades, as escolas correm dos alunos com altas habilidades. Assim, era sofrido. E eu tive recusa escolar. Seu filho não tem perfil para estudar na nossa escola. E era, na época, a minha escola, primeira escolha ali, por conta das altas habilidades. Porque as escolas se assustam quando pensam que tem que fazer adaptação para mais. É mais fácil você estimular alguém que está com uma dificuldade do que você pensar em oferecer algo para uma criança que está lá na frente. Então a gente teve até recusa. E essa escola que ele está atualmente nos acolheu do jeitinho que ele é, com as suas dificuldades, habilidades, só que vem aprendendo junto com a gente. Inclusive, assim, o que eu acho bacana é que eles são abertos a ouvir. Sim. E quando, assim, ó, estamos no caminho errado, mas vamos pensar pausar juntos, e né? Vamos refazer a rota, tanto todos que vocês juntos. procuraram um apoio, uma assessoria pedagógica também especializada para conseguir orientar a escola, porque todos nós estávamos com a dificuldade, né? Por ser uma coisa que pouco se fala, poucos profissionais ainda capacitados nessa área das altas habilidades, a gente está caminhando junto. E quando eu procurei uma escola, eu sabia que não existia a receita de bolo. Mas eu queria exatamente isso que eu busco na escola que meu filho esteja. Uma escola que esteja aberta para aprender junto com a gente. E quando ele mostrar sinais de que algo precisa ser feito, a gente precisa fazer para ontem. Então a gente está nessa fase com a escola. Ele sofreu bastante nesse primeiro semestre, porque tornou-se tedioso para ele, né? Todo dia eu tenho que ir para um lugar fazer as mesmas coisas que eu já sei, e pode parecer arrogante da parte dele ou da nossa parte quando a gente fala que para ele é chato ou ruim estar ali fazendo tudo isso. Mas não é, gente. O Theo é assim. A cabeça dele funciona desse jeito. Não foi ele que escolheu nascer com isso. Se nós, pais de crianças com altas habilidades, pudéssemos escolher, escolheríamos filhos típicos, né, que vivesse ali na intensidade e na velocidade das outras crianças. Porque junto com tudo isso há muito sofrimento. Ele começou a apresentar sintomas físicos, muita coceira, feridas na pele, diarreia ao chegar na escola, muito choro, dormir com aquela ansiedade, sentir a mãozinha gelada, coração acelerado. Uma criança de 5 anos. Não conseguir nem colocar o que estava sentindo. Não consegue. Então, há muito sofrimento. Então, não é um prêmio. Quando a gente fala, ele já sabe fazer isso. A gente não está querendo ser arrogante, mostrar que ele é melhor ou pior que ninguém. Apenas olhar para a individualidade de quem é o Theo. Assim como todas as crianças têm que ser vistas com a sua individualidade, o meu filho também. Então ele sabe mais ali, a gente vai ter que trabalhar ali naquela parte onde ele sabe, mas ele tem uma dificuldade de socializar que as outras crianças não têm, então a gente vai trabalhar as dificuldades também. Então eu acho que é um equilíbrio, né? E aí a gente acabou identificando junto com a escola que era o momento de começar a entrar com algumas ações para ontem, para que a escola se tornasse um local onde fosse estimulante, prazeroso para ele ir, né? Menos sofrido, né? E aí a gente contratou, a família contratou uma assessoria com uma psicopedagoga para apoiar a escola na elaboração do PEI, é obrigação da escola, a escola em nenhum momento se negou a fazer, estão fazendo, elaborando. Esse momento a gente tá em férias escolar, né? Mas o PEI do Theo provavelmente fica pronto no meio de agosto, então a gente está nesse processo agora de elaboração, mas foi necessário uma profissional que tivesse um conhecimento em altas habilidades, porque é precário ainda profissionais, seja na área da educação, na área da saúde, que tenham conhecimento de crianças com altas habilidades. Então, a gente precisa ir junto nessa caminhada e a gente está agora fazendo algumas adaptações para a escola ficar um lugar mais prazeroso para ele. Sim. Menos sofrido, menos né? Sofrido. Porque da mesa
da mesma forma que vai deixando ele nesse sofrimento, vai deixando vocês dois também. Você presenciou o meu estado e do meu marido, assim, claro que eu só estou bem quando meu filho está bem. Isso reflete na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E eu sou profissional da área da saúde, eu tenho que estar sempre atenta ao que eu faço, ao que eu desempenho. Eu sempre brinco que eu não tenho o direito de errar no meu trabalho, né? Eu não vou lá no computador, eu apago e refaço. Se eu não tomar cuidado, eu posso prejudicar uma vida. Então, eu não posso estar emocionalmente enfraquecida, abalada, porque eu tenho que estar sempre atenta. E esse momento dele, do primeiro semestre, o sofrimento com a escola, refletiu em muito a saúde do meu marido, que passou mal uma vez na saída da escola do Theo, porque a gente entende que é importante ele estar ali e não quebrar o ciclo e a rotina, levar ele para casa, porque a gente tem o medo daquilo virar uma rigidez e também tem a expertise do menino de, se eu chorar, eles me levam embora, né? Gente, é uma criança, é uma criança típica, mas é uma criança, né? E crianças têm seus jeitinhos também. Então a gente, com esse medo de levá-lo para casa, acabava deixando ele ali num sofrimento, mas que logo a coordenadora imediatamente me mandava uma mensagem me falando que ele estava bem, que ele tinha se acalmado. Ele ficava aparentemente bem, claro que ali por dentro é como a gente no nosso trabalho. Quando a gente chega no nosso trabalho e a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente chega lá, a gente tem que sorrir, né? A gente vai assim, ai meu Deus do céu, que chato, mais um dia que eu preciso ir. Mas quando a gente chega, a gente tem que respirar e seguir. Exato. Então eu comecei a ver muito isso no Theo. Essa capacidade que ele tem, esse autocontrole de que, tudo bem, agora meus pais foram embora, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que ficar aqui até meio-dia. Então só me resta ficar bem. Só que isso causa nele um sofrimento enorme. E aí, por mais que a gente logo recebia a mensagem de que ele estava bem, uma foto para acalentar mesmo o nosso coração, acalmar, a gente não estava bem, porque nós adultos é mais difícil pra gente se controlar. Ai, tá bom, agora não. Então isso causava um sofrimento assim. E vocês dois, vocês estão conseguindo agora achar talvez até alguma estratégia para minimizar o sofrimento de vocês dois? Eu tive que fazer alteração, estou em processo de alterar o meu horário no trabalho para que eu possa levá-lo na escola, porque a gente percebeu nesse tempo que quando eu levava ele para a escola, o sofrimento ele reduzia em questão de tempo, não em questão de intensidade. Ele acordava da mesma forma. Mamãe, não quero ir para a escola é chata, a escola demora, eu quero só um pouquinho, eu não quero ir, pelo amor... E chorava, e a mãozinha gelada, o coração acelerado, e chegava na escola, nas últimas semanas, a diarreia. E quando meu marido levava, meu marido tinha que ficar aproximadamente 40 minutos ali com ele para que ele conseguisse se desprender e ficar. Talvez por uma falta mesmo de estratégia, tanto do meu marido quanto da escola, em fazer um acolhimento ali diferenciado. Eu não sei o que de fato foi o diferencial, mas os dias que eu levava ele, eu conseguia reduzir esse sofrimento em 20 minutos, em 15 minutos, e agora na última semana, em menos de 5 minutos, eu conseguia com que ele ficasse mais tranquilo na escola. Sim. Então, existe a questão do apego com a mãe, claro. Quando eu saio para trabalhar antes dele, ele já fica ali angustiado, a minha mamãe saiu, então eu levando ele, a gente conseguiu cortar esse sofrimento da despedida dele pro meu trabalho, e eu vou passando talvez de forma... Eu aprendi um pouco mais nessa caminhada, porque eu tive meu momento de respiro, tive mais acompanhamento psicológico, estou mais em contato com as equipes que acompanham ele, então eu consigo aprender um pouco mais e repassar muita coisa pro meu marido. E aí talvez eu vejo muito das estratégias que você tem com o Theo no desprendimento das consultas, e eu tento repetir isso na escola, sempre em constante contato ali com a coordenadora. Olha, eu acho que a gente precisa agora pensar numa estratégia para diminuir esse tempo de sofrimento dele. Então eu vou junto com a escola diariamente, criando, fazendo e refazendo estratégias para minimizar o sofrimento. Então atualmente o que a gente percebeu que vai dar uma ajudada é eu levar ele para a escola.
Sim. E lá na frente, se a gente vê que isso também não funcionou, que não é, porque a gente sabe que, claro, isso não é somente isso, tanto que a gente já conversou, a gente já comentou aqui sobre a psicopedagoga, o PEI, que está sendo elaborado, que é o mais importante, de fato, o plano dele educacional precisa ser elaborado, precisa ser feito, a escola tem que ser interessante, porque a escola é um lugar de aprender, né? Todo mundo tem o direito de aprender. Sim. E aí você ir para a escola e você não aprender exatamente nada, gente, não dá, né? Claro que qualquer um vai sofrer com isso. Então, nesse momento, o que deu uma acalmada no nosso coração foi essas estratégias. Eu levá-lo para a escola começou a de fato a enxergar ali que é uma criança atípica, que precisa dos seus direitos, os direitos precisam sair do papel. E a gente precisa colocá-los em prática. Então, a equipe da escola de coordenação, orientação, agora está de fato elaborando o PEI para ele, e como a gente está em constante conversa, a gente acredita que para hoje são essas as demandas mais imediatas. Conforme, claro, né, que ele for crescendo, vão surgir também outras demandas, né? Eu acho que é só a gente não perder esse feeling pro momento que ele está vivendo, né? Quais são a gente lê muito, e uma coisa que me machuca muito e que eu acho legal compartilhar é que, assim, crianças com altas habilidades, superdotação e autismo, elas são as pessoas que mais tentam suicídio, justamente porque em nenhuma fase da vida elas se acham. Então, quando eu ouvi isso pela primeira vez, assim, não sei te falar como que aquilo doeu em mim, e talvez eu já pensei lá na frente que isso pudesse um dia acontecer com meu filho. Então, a nossa missão é sempre olhar para as necessidades que ele nos mostra, para as demandas, e não ignorar. Então, e dar voz ao que eles estão falando. Sempre. Então, ele ficou num sofrimento aí para a escola, por exemplo, de 2 meses, que eu não enxerguei que precisasse ser feito algo antes. Ele precisou me mostrar em sintomas físicos de que alguma coisa não estava legal. Agora, meu olhar para ele mudou ainda mais. Eu vou olhar para todas as necessidades dele, vou lutar por ele, e a gente vai refazer rota quantas vezes for necessário, porque eu não quero que meu filho entre para essa estatística, sabe, de pessoas que tentam suicídio, porque junto com esse diagnóstico que ele tem, lá na frente ele vai desenvolver uma depressão, se ele não for ouvido, se ele não for encaixado, se ele não se sentir pertencente. Agora ele é uma criança, que claro que tem seus sofrimentos, sim. Por isso que é necessário terapia, intervenção, estimulação, passeios, mas é uma criança, a gente consegue controlar. Só que essa criança vai crescer e vai virar um adolescente, vai virar um adulto, e aí a gente precisa dar sempre voz. E por isso também que a informação é muito necessária. É muito importante, porque vamos pensar, o Theo começa a trabalhar. Se as pessoas do trabalho não conhecem exato sobre o assunto, acaba não ajudando. E a informação, ela é, de fato, muito importante, porque até eu, enquanto mãe, eu desconhecia antes do Theo a dupla excepcionalidade. E até hoje em dia a gente se depara quando a gente fala, o Theo é duplamente excepcional. As pessoas nos olham, o que é isso? É de comer, né? E aí foi onde a gente acha importante as pessoas conhecerem, se falar mais do assunto. Esse espaço, quando vocês me convidaram, eu não fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho, né, bagagem para falar sobre o assunto? Mas aí logo eu pensei, é uma oportunidade de eu ir, de eu falar sobre o meu filho, sobre outras crianças, e pouco se fala. Exato. Uma criança com altas habilidades, superdotação, não é uma criança, no caso do Theo, que tem o autismo, né? Não é uma criança somente autista. Não que ele seja também melhor ou pior, mas é uma patologia ali que deve ser vista de forma diferente, porque tem necessidades diferentes. Então, é uma criança que tem necessidades diferentes somente do autista. Isso é bom? Não. Isso é ruim? Não sei. Mas pensa numa criança que tem ali as dificuldades do autismo e também as dificuldades das altas habilidades. Como que se trabalha isso? Como que se equilibra isso? Até as terapias que ele fazia antes, eu comentei com você que a gente via pouco resultado, justamente porque é uma criança que entra num consultório e praticamente tudo que é ofertado ali para ele desenvolve de forma fácil. Então, como que se trabalha uma rigidez, uma dificuldade de socialização, comportamentos numa criança que ali, nos 40 minutos, 1 hora de sessão, obedece todos os comandos?
As altas habilidades dá nele essa capacidade de conseguir desenvolver ações que talvez o autismo puro não daria nele. Então, é importante que as pessoas conheçam a diferença do autista inteligente, que é o antigo Asperger, né? Para a dupla excepcionalidade, que é o autismo, mais as altas habilidades, porque são demandas completamente diferentes, é um caminho. Todas as crianças já são únicas, mesmo que contenham o mesmo diagnóstico, né? Mas quando se fala em dupla excepcionalidade, a gente tem encontrado ainda essa dificuldade de terapias que de fato tenham um resultado ali mais imediato. A escola, nós em casa, como trabalhar. Então eu já penso lá no futuro, lá no trabalho, como que vai ser para ele, né? Chegar ali no seu trabalho e desenvolver. Acho que também acalma o coração quando vocês olham e conseguem ver o resultado que o Theo, né, está trazendo, né? E também que vocês estão no caminho certo, né? Porque se também vocês vão ficar nessa ansiedade, né? Ai, como que vai ser? Como que vai ser? Mas vida assim, de mãe já a gente nasce, a gente já pensa quando vai ter 15 anos, quando vai ter o primeiro filho, né? Então a gente já sofre essa antecipação, porque a gente queria tirar todos os obstáculos do meio do caminho, né? Tudo mas eu acho que é importante ver que ele está conseguindo, né? Exato. Então, e que vocês estão no caminho certo. Claro, vai surgir novas demandas, né? Como sempre. Já surgiram. Exato, vai sempre surgir. Eu nesse momento eu tenho questões que ano que vem vão ser outras, né? Então todo mundo sempre vão ter novas questões, né? Mas é saber que vocês estão no caminho certo. Sim, e ele nos mostra isso, né? Quando eu vejo ele com dificuldades que ele tinha antes, seja de pedir ajuda para alguém que não seja nós pai, conversar, ter essa troca, e hoje em dia ele consegue ter essa troca com outras pessoas. Então o Theo é o nosso termômetro, ele vai nos mostrando se nós estamos ou não no caminho certo, e a gente vai vendo isso no dia a dia, na evolução dele, em como que ele vem respondendo para nós. E hoje eu falo que eu já respiro melhor. O diagnóstico me deu essa calma. Porque eu sei que é uma vida incerta, na verdade, né? A gente tá seguindo ali um caminho, mas pode ser que a qualquer momento a gente precisa pausar e fazer de outra forma. Eu brinco que eu perdi o controle, eu sempre fui muito controladora. Antes eu era do Theo, eu tinha papelzinho controlando tudo que eu ia fazer no meu dia. E se eu não terminasse o dia com tudo riscado ali, não posso dormir, não acabei o dia. E ele me mostrou muito isso, que as coisas não estão mais no nosso controle. Que a gente vai um dia após o outro, um dia após o outro, e no final do dia, mais um dia. Vamos recarregar a energia para o dia seguinte, e assim a gente vai seguindo. Estamos aprendendo. O importante é a equipe que a gente tem de suporte, que nos ajuda, nos acolhe, nos momentos que a gente também não está bem, porque os momentos eles não são só de altos, muitos momentos. Na verdade, ali um equilíbrio entre os momentos de altos e de baixos é bem difícil, é bem desafiador, mas a gente vai aprendendo que e eu acho que vocês, né, e também vários pais vão aprendendo a desabafar. Né? Porque muitas vezes a gente... apoio, grupos de WhatsApp com outras mães que vivem exatamente as mesmas coisas que eu vivo. Então eu faço parte de um grupo de mamães que tem crianças ou somente com altas habilidades ou com dupla excepcionalidade. Então, onde a gente pode ali falar das altas habilidades e aprendermos juntas que não é prêmio, outras, né? Exatamente, que tem as suas dificuldades, qual é o melhor caminho a seguir. Então essa troca é terapêutico. Que legal. Se achar, né, com outras famílias e ver que existem outras crianças com as mesmas demandas que a sua, claro que com suas particularidades, mas encontrar esse apoio, esse colo em outras famílias... É muito importante, né, ter uma rede de apoio. Nossa, eu ficaria conversando muito mais tempo, né, mas a gente também, né, tem que encerrar. Acho que a gente pode marcar uma outra, assim que ele também voltar para a escola, até para você compartilhar. Pra gente meio que fazer um acompanhamento aí, compartilhando como que vai ser agora essa nova fase, né? Eu acho muito importante. Da escola com essas adaptações, como que ele vai responder a isso. Acho que então já tá marcado, hein? Assim que voltar,
A gente já vai marcar um dia pra gente conseguir, até pra, né, quem for assistir, acompanhar também, né, esse desenvolvimento do Theo. Vai ser um prazer, de verdade, compartilhar, porque quando eu venho aqui falar do Theo, eu sinto que eu tô falando de todas as crianças que se encontram na mesma situação, que tem, né, da dupla excepcionalidade, que é pouco falado. Então é um espaço que precisa, né, existir, que precisa ter. Então, quando for para falar de altas habilidades, autismo, mesmo que eu não me sinta preparada, eu fique nervosa, eu venho com a minha experiência de mãe e compartilho com o maior prazer, porque eu acho que um pouquinho do que a gente falou aqui vai plantar uma sementinha, né, em cada um que ouviu. E talvez ali, opa, será que meu filho também não precisa desse diagnóstico diferencial? Buscar, né, também muitos profissionais. Exato. É importante, né, também os profissionais que forem assistir começarem também a estudar um pouco sobre esse assunto. Tem vários artigos, tem vários vídeos hoje de em pessoas... dia a internet ajuda muito, sabe? E tem nomes muito renomados que estão, né, aí compartilhando conteúdos de forma gratuita. A internet tem muita coisa ruim também, a gente tem que filtrar sempre. Mas eu acho que dá pra gente escolher ali os profissionais certos e buscar informação. A gente sabe que tem nomes específicos que são renomados, que falam exatamente sobre a ciência. Exatamente. Né? Então é legal acompanhar, né? Então, muito obrigada, Má, por você ter vindo. E o último recadinho que eu queria que você deixasse para quem tá assistindo, assim, o que você gostaria de compartilhar, ou com os profissionais, ou com os pais? Não, eu peço mesmo assim que busquem mais conhecimento nessas áreas das altas habilidades, da dupla excepcionalidade, busquem informações, vocês podem ajudar muitos pacientes, muitos alunos. Essa não é uma luta só minha, não é um pedido só meu, é de todas as mães, né, que eu faço parte dos grupos, que eu converso, é o nosso maior desafio. É de fato profissionais capacitados, habilitados para saber diferenciar uma criança somente autista ou somente superdotada ou com a dupla excepcionalidade. E quando a gente conhece, a gente consegue dar o suporte que aquela criança precisa, que aquela família precisa. Então, e para as famílias eu queria deixar um recado também. Olhem para os seus filhos, não fechem os olhos. A gente sabe quando tem alguma coisa que não tá legal. No começo eu falei da pediatra dele, que é uma querida, mas assim, ela não teve ali, né, o olhar que a gente precisasse para identificar alguma coisa. Ela sempre falando, é uma criança fora da casinha. Mas ela mesmo não despertou em nós de que alguma coisa precisava ser feita. Eu, enquanto mãe, sabia. Eu olhava pro meu filho e eu sabia que tinha alguma coisa ali que estava faltando, que a gente precisava procurar um apoio. E foi instinto de mãe. Esse mérito eu carrego mesmo, assim, eu tenho orgulho de falar que foi eu que, junto com meu marido, olhamos e falamos, não, eu cheguei na pediatra e falei, eu quero um encaminhamento para neuropsicólogo, eu quero fazer a avaliação do meu filho, eu sei que tem alguma coisa de diferente, nem que no final ali não desse nada, mas eu ia estar com a consciência tranquila de que eu busquei. Então, olhar para os nossos filhos, a gente precisa, sabe? Identificar qualquer coisa e buscar um profissional adequado. Tem muitos profissionais bons, tem uns não tão bons, mas quando a gente olha para as características do nosso filho, a gente vai saber qual profissional a gente tem que buscar. E eu busquei por um profissional que tivesse esse conhecimento do diagnóstico diferencial, porque eu tinha medo dele sair da consulta somente com diagnóstico de com uma identificação de altas habilidades, mas eu sabia ali que tinha um a mais, ou somente com a identificação, com o diagnóstico de um autista. E então eu tive toda uma paciência, foi 1 ano e meio para ter esse diagnóstico, para ter esses laudos em mão. Não foi fácil, não foi de um dia para noite. Eu sei que a ansiedade, a gente quer chegar lá e falar, e aí, o que meu filho tem, né? Exato. Mas não é dessa forma, a gente tem que respeitar o tempo da criança, fazer todas as intervenções que precisam, e para fazer as intervenções precisa desses profissionais, né, que tenham esse conhecimento, que aí o diagnóstico é certeiro. Então eu queria pedir isso para os profissionais, estudem, nos ajudem e as famílias olhem para os seus filhos. Que ótimo! Foi um tempo, assim, de muito aprendizado. Então, muito obrigada mesmo por ter compartilhado a sua experiência, né? Quando você falou, ai, Nica, eu tô com medo. Eu falei, não, só vem com a sua experiência. Porque é a experiência, né? E você, com certeza,
vai ajudar muitas famílias e muitos profissionais também. Então, muito obrigada por você ter vindo. Mesmo por esse espaço, por olharem para o Theo, sabe? Darem voz a quem é o Theo, as suas necessidades. E eu fico extremamente grata mesmo por esse momento, que eu vou sair daqui hoje com o coração ainda mais quente de falar, olha que legal, eu tô tendo um espaço para falar do meu filho, para falar das necessidades dele, e eu acho que isso é um começo aí, né, de uma semente que a gente vai plantando. E falar mais sobre esse assunto. Para quem sabe daqui um ano a gente fala, olha, quando a gente começou a falar desse assunto, pouco se falava, e olha como hoje já é comum, as pessoas já conhecem, já falam sobre isso, e já não acham a dupla sexualidade. E talvez começar da gente, né, a falar mais sobre isso, porque às vezes a gente espera do outro. Muito do outro, né? Aí esse assunto não é comentado, mas e aí? Ou a gente espera os maiores nomes começarem a falar, mas talvez comece de pessoas comuns, sabe? Sim. Assim, que não tem esse nome renomado. Então, também a gente pode fazer a nossa parte de falar um pouco mais sobre isso. Então, muito obrigada de novo por você ter vindo compartilhar aí. Theozinho, agora vai curtir as férias, um dia vocês também vão descansar pra voltar com a corda toda pro próximo semestre, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Obrigada. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau.